uma passagem que está em Colossenses capítulo 3, versículo 12, que é um texto que eu quero que a igreja, durante a semana inteira, possa pensar sobre ele. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Vamos juntos? Mantenham o pensamento. Essa noite é uma noite bem atípica, temos muitos convidados e alguns amigos que vieram lá do Piauí e estão conosco. Mas nós estamos num grande desafio esse mês, e parte do mês de novembro, sobre a temática de uma campanha chamada Faça a Diferença. Durante 3 anos, como pastor desta igreja, eu tenho trabalhado um aspecto que é desafiador e inovador para a igreja evangélica brasileira. Um deles é resgatar a ideia de mandato cultural. Por muito e muito tempo, nós evangélicos trabalhamos a questão do mandato soteriológico, o mandato de pregar Jesus, de anunciar que não existe outro caminho, que não existe outra verdade, de que não existe outra vida a não ser Jesus. Mas nós temos resgatado de que o mandato cultural é de que nós precisamos, cada membro, cada cristão, ser uma referência ética na sociedade. Exercer com profissionalismo e com excelência a sua vocação profissional. Além desse aspecto, nós temos trabalhado a questão da graça comum e da graça soteriológica. A graça comum é a graça de que Deus não faz acepção de pessoas. Ele manda a chuva para o não evangélico e a chuva para o evangélico. Ele manda o sol e dá força para o trabalho ao evangélico e ao não evangélico. Isto é a graça comum. E a graça soteriológica é aquela onde nós redescobrimos em Deus mais do que uma divindade, mais do que uma figura religiosa. Resgatamos a paternidade de Deus das nossas vidas. E é pensando exatamente nisto que nessa noite eu quero partir de uma reflexão de uma frase que é milenar. Uma frase latina que os romanos, os gregos depois passaram a usar essa expressão, e todos os povos do mundo antigo que estavam debaixo do Império Romano. Mane sane, corpore sane. Uma mente sadia, um corpo sadio. E a partir desta frase eu quero fazer uma reflexão rápida sobre o tema mente sadia e vida saudável. Quando eu vou pensar sobre qualidade de vida, a minha pergunta para você é: você tem qualidade de vida? A nossa proposta durante esses 2 meses é fazer com que nós participemos de uma empreitada, de uma jornada de reflexão interior que nos passe ou nos possibilite a fazer uma reflexão sobre a nossa caminhada enquanto fiéis do cristianismo. Nós vamos começar essa caminhada falando sobre 7 degraus ou 7 categorias de crescimento e de reflexão interior. E nessa noite eu queria pensar com vocês sobre o grupo ou a categoria ou o degrau chamado degrau do pensamento. Nessa perspectiva eu quero fazer uma defesa, uma tese publicamente. Eu quero afirmar que é só possível ter vida saudável quando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos estão controlados pela pessoa de Deus. Enquanto os meus pensamentos e os meus sentimentos não estiverem controlados por Deus, dificilmente eu vou experimentar o patamar ou o projeto de vida abundante que Deus idealizou em Cristo Jesus e revelou isto ao mundo. O livro de Provérbios faz uma citação clara nesta forma de eu pensar e nessa forma de eu agir. Ele diz que eu sou o que eu penso, porque como eu imagino a minha alma, assim também ela o é. Eu sou 100% aquilo que eu penso. E quando a expressão latina diz mane sane, corpore sane, diz assim que o fruto ou as consequências, a colheita de bons pensamentos me leva a ter uma qualidade de vida digna. Porque independentemente de eu ser dicotomista, tricotomística, ou tricotomista ou holístico, o homem como um todo, ele era aquilo que ele pensa. Então, como eu posso desenvolver uma mente saudável, uma mente sadia e desfrutar de uma vida de qualidade em um mundo doente?
Em um mundo que é bombardeado pela mídia, onde valores e posturas são desprovidos das marcas de um cristianismo que regeu toda uma cristandade e marcou todo um império como foi o Império Antigo. Nessa proposta, eu pensei em 3 verdades que são inegociáveis. A primeira delas, se você quer ter uma mente saudável e uma qualidade de vida boa, de acordo com o projeto que Deus idealizou para você, você precisa ter um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. A Bíblia chama esse relacionamento íntimo de salvação. A Bíblia chama esse relacionamento de conhecimento sobre aquilo que Cristo é, de projeto de vida de Deus para o homem. Quando nós abraçamos esse tipo de comportamento, a Bíblia chama de salvos. Quem são os salvos? Não é aquele que transita de uma religião para outra, mas um homem e a mulher que resgatou um relacionamento com Deus que vai além da instituição, que vai além da religião, que vai além da tradição e da herança religiosa. Relacionamento com Cristo significa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é assumi-lo como seu Senhor e incorporar os seus ensinamentos ao seu estilo de vida, é abdicar de um padrão social para vencer e vivenciar um padrão divino. Por isso, você não vai poder fazer nenhum progresso espiritual até que você esteja absolutamente seguro do seu relacionamento com Deus. Agora, talvez eu choque alguns de vocês ao dizer de que não existe relacionamento seguro com Deus se você usar outro dispositivo, outro mecanismo, outra mediação que não seja aquele que Deus estabeleceu. E o que Ele estabeleceu é de que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Crer em Jesus é muito mais do que acreditar que Ele é o Filho de Deus. Crer em Jesus é aprender o conhecimento ensinado por Ele e incorporá-lo no meu viver cotidiano. Por isso, em 1 João capítulo 5, versículo 13, o autor da carta diz: estas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que creis no nome do Filho de Deus. Hoje pela manhã eu estava a falar sobre isso e dizer o seguinte: vida eterna não é um plano escatológico. Vida eterna não é um plano religioso. Vida eterna é atrair a eternidade para o meu dia a dia. É incorporar a mentalidade de Deus, não através da transcendentalidade estabelecida por parâmetros esotéricos, mas uma transcendentalidade direcionado na pessoa de Deus, enquanto um ser pessoal revelado em Cristo Jesus e pregado entre os homens, mas que também ressuscitou para que tivéssemos vívida esperança nele. Você pode e tem condições de alegrar-se diariamente em promover um relacionamento com Cristo. Cristo promove em mim e em você a certeza de que todo o seu sacrifício foi para que nós obtivéssemos e tivéssemos a certeza da vida. Esta vida abundante vai além da religião. Essa vida abundante é um relacionamento diário com Ele. Por isso, meus queridos, quando eu tenho e quero ter uma mente saudável e uma qualidade de vida boa, eu preciso desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus. Quando falo em relacionamento íntimo de Jesus, eu não posso deixar de usar como metáfora que intimidade é o que você tem com a sua esposa. Intimidade é o que você tem com o seu filho. Intimidade é o que você tem com os seus parentes. É esta intimidade que nós precisamos ter para acabar com a abstração da fé e concretizá-la na realidade do nosso dia a dia. É eu entender que Cristo ainda fala, Ele ainda pensa, Ele ainda sente e Ele tem interesse em me fazer presente na minha vida. Sem esse relacionamento íntimo com Jesus, talvez nós nos valemos ou venhamos nos valer de elementos dos cristãos. Não basta você ter um símbolo do cristianismo, uma cruz em casa. Não basta você se benzer. Não basta você pagar uma penitência. Não basta você incorporar dentro da sua casa os elementos e os símbolos do cristianismo. Você precisa incorporar o Cristo dentro de você.
É o Cristo dentro de você que faz diferença. É o Cristo em você que desenvolve as marcas e as características de Deus como Pai. É o Cristo que fala, é o Cristo que pensa, é o Cristo que sente. É este Cristo que faz a diferença em mim e eu faço diferença no meio onde eu vivo. Eu não faço diferença porque sou evangélico. Eu não faço diferença porque sou religioso. Eu não faço diferença porque sou esotérico. Eu faço diferença porque Cristo fez diferença em mim. Sem a presença desse Cristo, você pode ter bons méritos, ter boa cidadania, ter boa respeitabilidade, mas você nunca perpetuará a verdadeira riqueza, cujo ladrão não pode roubar, nem a ferrugem pode corroer. Porque esta herança, ela é transferível a partir da qualidade de vida que você obtém em Cristo Jesus. O segundo ponto para que você possa ter uma mente saudável e uma qualidade de vida de acordo com o seu pensamento é: resolva levar cativo todo o seu pensamento ao senhorio de Cristo. Em 2 Coríntios 10, 5, o apóstolo Paulo diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando católico, ainda pequeno, aos meus 12 anos, fui fazer a primeira comunhão, eu fiz uma pergunta ao padre, e eu disse: padre, por que eu tenho que me confessar todos os dias, se eu penso coisas más todos os dias? Eu acho que eu preciso me confessar então sempre. O padre me respondeu o seguinte, uma coisa bem básica. Ele disse: meu filho, você não precisa ter maus pensamentos todos os dias. Eu disse: como eu faço isso? E ele me contou uma história básica no confessionário. Ele disse: um passarinho tem asas. E ele voa, 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 a hora ele cansa e ele procura um lugar onde ele possa pousar. Ele escolhe a sua cabeça para pousar e fazer um ninho. Ele tem condições de fazer um ninho na sua cabeça? Eu disse: não, que eu não sou burro, ele vai fazer cocô na minha cabeça. E ele disse: é verdade. Você pode impedir ele de fazer pouso na sua cabeça. Mas você pode impedir que ele voe sobre a sua cabeça? Eu pensei e disse: posso, só eu tocá-lo. Show, passarinho, show. Ele disse: por mais que você faça show, passarinho, ele pode voltar? Eu disse: pode. Ele disse: pois é. Os pássaros podem voar sobre as nossas cabeças, mas eles só fazem pouso sobre elas se nós deixarmos. Assim são os pensamentos. Pensamentos maus nos sobrevêm, mas eles só se alojam se nós assim o permitirmos. Todo ser humano tem um poder de decisão dentro de si. Teologicamente, a Bíblia chama isso de livre-arbítrio. Por isso, todos nós temos condições de fazermos decisões sobre aquilo que queremos pensar. Todos nós fazemos a decisão de estabelecermos que tipo de padrões é que queremos ter nesta vida. E geralmente os padrões estabelecidos para a minha vida são de acordo com a forma com que eu penso. O que eu penso. Aliás, o filósofo já dizia: penso, logo eu existo. Mas o que eu quero dizer é que nós podemos ser específicos na nossa forma de pensamento. Você precisa aprender a mudar e a entender que tipo de pensamento é vital e aqueles pensamentos que precisam ser substituídos. Pensamentos impuros por pensamentos que invoquem a presença de Cristo. Esses dias eu estava muitíssimo atribulado. E os pensamentos não me deixavam dormir. E eu tenho uma olheira profunda e perpétua, porque eu vivo intensamente cada pensamento. E os pensamentos me desgastam. Eu amanheço cansado, exaurido. Parece que eu levei uma surra, porque eu viro a cama, viro ao outro lado, viro do outro lado. Eu levanto, eu como, eu vou ao banheiro, eu sofro com aqueles pensamentos. Eu olho para a minha cama e ela está exatamente como diz o hino do cantor cristão.
dormindo no meu leito em sonho encantador. E eu disse, como pode dormir tanto dessa forma? E eu não consigo dormir. Eu disse, na leitura do livro Retorno à Santidade, do livro chave da nossa campanha, Deus, eu só vou conseguir fazer a diferença se eu aprender a espantar esse tormento dos pensamentos que tem sido o meu gigante. Então, no caminho de casa até o aeroporto, quinta-feira, eu levantei os vidros, liguei o ar, coloquei o meu rádio no volume 32, imagine. Ensurdecedor. E eu cotei a música de Aline Barros, Sonda-me, ó Deus. E eu cantei, parece que eu ia ganhar o Grammy. Sabe, quem canta, seus males espanta. Na hora, os pensamentos se dissiparam de tal forma e o meu coração se encheu de gratidão a Deus, porque em Cristo Jesus nós vencemos as dificuldades de nos libertarmos dos maus pensamentos. É o poder do louvor, é o poder de trazer as escrituras que saírem das letras para aquilo que os gregos chamam de ação remática, o rema de Deus incorporado na minha vida. A palavra do Senhor falada, a palavra do Senhor lida, a palavra do Senhor cantada é uma arma poderosa para remover os pensamentos inadequados que insistem em instalar-se na nossa mente. Cada vez que um pensamento impuro aparecer na sua mente, querido, você pode substituí-lo pelo poder da palavra de Deus, porque ela não voltará vazia se você crê que ela tem poder para gerar vida dentro de você. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre isso, capítulo 2, versículo 12 de Romanos, ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e esse é o culto racional que Deus espera de você. O apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, o padrão de vocês deve exceder o padrão dessa sociedade, vocês devem transformar essa sociedade, mas primeiramente, experimente a transformação interior dentro de vocês. Apresentem-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Talvez você me pergunte, pastor, é difícil demais. Como que eu vou transformar-vos pela renovação da minha mente? Paulo responde em Filipenses 4:8, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo de forma carinhosa e amorosa, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente naquilo que é o seu pensamento, ou digno de louvor, então gastem tempo nessas coisas. Você e eu temos o poder de decidir que tipo de pensamento deve gastar ou consumir o nosso tempo. Você era aquilo que você pensa. Você será desenfreado nos seus desejos se você alimenta os seus pensamentos com aquilo que desgasta você dos princípios que Deus estabeleceu para a sua vida. A terceira realidade para você ter uma mente saudável e ter uma qualidade de vida é aspire com profundidade ter um amor incondicional por Deus e pelo seu reino. Eu não estou falando aqui de religiosidade, não pense que eu estou dizendo que os evangélicos têm qualidade de vida, que eu não sou otário nem idiota em achar isto. Não é verdade. Há tanta gente que vive uma religiosidade falsária, em qualquer religião. Uma pessoa inteligente, com um mínimo de esquizofrenia ou algum distúrbio de personalidade, é capaz de forjar um comportamento externo de apreciação pública, por fora um herói e por dentro um ladrão de si mesmo. Ninguém conhece o nosso interior a não ser Deus. Você pensa que uma pessoa é honesta, uma pessoa é íntegra, uma pessoa é verdadeira, porque ela quer que você acredite nisto.
Mas quando nós dizemos que aspire com profundidade ter um amor incondicional por Deus, nós estamos dizendo exatamente isso, que a essência de adoração, de relacionamento com Deus, é reconhecer com reverência e submissão que Ele é Deus dentro de você. Deus pode ser Deus publicamente, mas Ele pode não ser Deus no seu interior. Deus só é Deus em você quando você o constitui Deus dentro de você. E Ele só é Deus quando Ele é superior aos seus sentimentos, superior aos seus pensamentos, superior às suas ideias. Você é autônomo, você é soberano, você é livre, você é independente. E o Deus dos céus o criou você dessa forma. Você pode muito bem escolher ou não constituir Deus o seu Senhor. Quando estamos envolvidos em maus pensamentos ou envolvidos em pensamentos impuros, nós impedimos Deus de nos honrar, impedimos Deus de nos abençoar. E nós levamos uma vida com um esforço labutável, um esforço imensurável, um esforço extremamente sacrificial de sermos sobreviventes em um mundo onde a oportunidade são dos fortes e padece os fracos. Por isso, o texto de Romanos vai nos dizer que nós não devemos nos conformar com este mundo. Mas nós cristãos, nós temos uma prática. Na igreja católica celebra-se a Eucaristia, na igreja evangélica celebra-se a ceia, que são ordenanças. Mas nós temos essas práticas para possibilitar aos cristãos a fazer uma reflexão interior de como está o seu comportamento na sua caminhada, no seu relacionamento com este Deus que nós dizemos que é o nosso Pai. Os cristãos precisam entender de que nosso Deus, Ele não se alegra com a nossa liturgia, o nosso Deus não se derrete pela barganha que nós fazemos, pela caridade interesseira que realizamos de forma pública, para parecermos bons aos olhos dos homens, recebermos os aplausos dos amigos, a admiração dos inimigos, mas sobretudo, para nós termos a absolvição de uma consciência danificada pelo mau pensamento. Nós precisamos entender de que Deus quer que tenhamos uma mente pura, sentimentos saudáveis. Por isso, Hebreus 12:14, o escritor diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, para viver em paz com os santos. Se vocês não fizerem isto, se vocês não aprenderem a viver em paz com todos, essa santificação que é atrair a santidade de Deus para dentro de você, você jamais verá o Senhor. Você precisa desenvolver uma espiritualidade, uma fé, onde você esteja em paz com Deus, em paz com a sua consciência, para estar em paz com o seu próximo. Compreendemos a busca por uma vida boa. Todos nós queremos ter uma vida boa. Todos nós queremos ter uma vida de qualidade. Mas a busca por um estilo de vida pura é uma atitude mental que começa a fazer diferença em nós e através de nós. A palavra grega para busca significa perseguir intensamente com paixão. Isto é o significado da palavra busca. Se alguém está cheio da presença de Deus por meio dos ensinamentos de Cristo e com a ajuda do Espírito Santo, haverá de experimentar uma sede incontrolável de querer o domínio de Deus em cada canto do seu ser. Que saudade às vezes eu tenho, porque era uma forma pedagógica de nos ensinarmos quando nos benzíamos e dizíamos: em nome do Pai estou atrelado com a vida, em nome do Filho eu tenho uma graça e o amor, em nome do Espírito Santo eu tenho uma força para viver nesse mundo as marcas daquele que me criou a sua imagem e semelhança. Meus queridos, eu creio na palavra de Deus. E se você é um cristão e não se vale dela para entender a transformação da sua mente, então você tem apenas dogmas e parâmetros de cristianismo, porque a verdade do cristianismo está nas Sagradas Escrituras. A Bíblia e a oração são os principais meios pelos quais nós podemos ter uma mente renovada. Não existem outros meios. Uma mente pura e atingirmos uma vida saudável não depende de Deus, depende de nós. Somos nós que nos esforçamos para subirmos em cada degrau.
e assim de degrau em degrau chegarmos até a estatura de varão perfeito Cristo Jesus. Você pode ser um seguidor de Cristo, mas nunca ser um cristão. E você pode ser um cristão sem nunca ter Cristo no seu coração. A diferença é que as pessoas que estão lá fora, elas sabem reconhecer quem é cristão e quem não é cristão. Não pela religião, mas pela qualidade de vida que exalamos. E nós exalamos aquilo que nós temos dentro de nós. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. Se você alimenta sua mente por sentimentos e pensamentos ruins,